Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de exercícios e hoje é envolvendo o tema de determinantes. Vamos começar resolvendo esse exercício de número 1, que caiu na prova da Unesp no ano de 2008. O exercício fala o seguinte: seja A uma matriz. Se A ao cubo é essa matriz 3×3, o determinante de A é... Então, para calcular o determinante dessa matriz que tem ordem 3, a gente pode usar a regra de Sarri, que a gente viu na aula de teoria, né? Na aula de número 9. Então, eu vou copiar essa matriz e depois escrever aqui a primeira e a segunda coluna copiadas. Então, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 6, 14, 0, 6, 14. E daqui eu traço a diagonal principal e essas outras diagonais na mesma direção da diagonal principal e vou multiplicar esses números. Então, eu vou ter 1 vezes 6 vezes 34 é 204. 0 vezes 14 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 vezes 14 também é 0. Depois, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que agora com a diagonal secundária e essas outras diagonais aqui também na direção secundária, tá? Então, vamos multiplicar. 0 vezes 6 vezes 0 é 0. 14 vezes 14 vezes 1 é 196, que é 14 ao quadrado, né? E 34 vezes 0 vezes 0 é 0 também. E aí, para calcular o determinante dessa matriz que está ao cubo, então, determinante do A ao cubo, vai ser esses valores somados, 204 mais 0 mais 0, menos esses valores somados, 0 mais 196 mais 0. Isso aqui dá 204 menos 196, né? Porque esses zeros somados não alteram o número, é o elemento neutro da soma. E 204 menos 196 dá 8. Então, o determinante dessa matriz que está ao cubo é 8. A pergunta é o determinante da matriz A, que não está ao cubo. Então, para a gente descobrir esse determinante, é só tirar a raiz cúbica do determinante que a gente achou que era 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, a resposta correta é a alternativa C. O determinante do A vale 2. Exercício número 2, da Universidade Federal do Ceará. Uma matriz é dita singular quando seu determinante é nulo. Então, os valores de C que tornam singular a matriz, essa matriz 3×3 são... Então, ele está falando que singular é quando tem determinante zero, determinante nulo. Então, para essa matriz ser singular, o determinante dela tem que ser zero. Então, vamos calcular o determinante. Então, aqui a gente vai ter, para calcular o determinante, a gente vai fazer essa diagonal principal e as outras, que eu vou usar o método borboleta aqui, tá? Que eu acho mais simples. Então, a gente vai multiplicar. 1 vezes 9 vezes 3 vai dar 27. Depois, aqui imediatamente a diagonal principal, a gente tem esses dois valores. 1 vezes C vezes 1, esse 1 que está aqui, é C. E 1 vezes C vezes 1 dá C também. Então, essa primeira parte vai ser 27 mais C mais C. Menos, agora vamos olhar para a diagonal secundária. 1 vezes 9 vezes 1 vai dar 9. Depois, 1 vezes 1 vezes 3 vai dar 3. E C vezes 1 é C ao quadrado. Tá? Então, essa vai ser a segunda parte, 9 mais C quadrado mais 3. O determinante para essa matriz ser singular tem que ser 0. E somando aqui dentro desses colchetes, a gente vai ter C mais C é 2C, e o 27 só copiei. O sinal de menos também vem copiado. E 9 mais 3 é 12, então fica 12 mais C ao quadrado. Esse menos vai mudar o sinal do 12 do C quadrado, então a gente vai ficar com 27 mais C quadrado menos 12 menos C quadrado. E passando tudo para a esquerda, a gente vai ficar com C quadrado positivo. Esse 2C era positivo, passa para o outro lado negativo. 27 menos 12 é 15. Passando para o outro lado, ele vem com o sinal trocado, então menos 15 igual a 0. Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Então, vamos resolver essa equação de segundo grau. Copiei ela aqui. C ao quadrado menos 2C menos 15 é igual a 0.
Então, vamos calcular o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. b ao quadrado. O b é esse valor que está multiplicando o c aqui. Então, é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4a. A é o coeficiente que vem multiplicando o c ao quadrado aqui, que como não tem ninguém, é um escondido. Então, 4ac. Então, o a vale 1 e o c vale menos 15, esse termo independente aqui. Fazendo essa conta, menos 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 1 é 4, vezes menos 15, menos com menos vai dar um sinal positivo, e 4 vezes 15 é 60. 4 mais 60 é 64. E aí, para achar o valor de c, é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, o b, como a gente já tinha falado, é o menos 2, então menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, o a é o 1 que está aqui escondido. Então, menos 2 vai ficar 2 positivo, raiz de 64 é 8, e 2 vezes 1 fica aqui no denominador só o 2. E aqui vai abrir duas possibilidades, quando o delta tiver um valor positivo, então mais 8, ou então menos 8. Quando for mais, 2 mais 8 é 10, 10 dividido por 2 é 5, então 5 é uma primeira resposta. A outra alternativa é quando for menos aqui, então 2 menos 8 dividido por 2 vai dar menos 6 dividido por 2, e menos 6 dividido por 2 é menos 3. E aí, os valores possíveis para C são menos 3 e 5, que é o que a gente achou aqui. Então, a alternativa D é a alternativa correta desse exercício. Exercício número 3, da PUC. Considere as seguintes desigualdades. A gente tem algumas comparações dos determinantes dessas matrizes 2 por 2. É correto afirmar que... Então, a gente tem que ver qual dessas desigualdades são verdadeiras e quais são falsas para a gente conseguir assinalar a alternativa correta. Então, vamos aqui para a primeira desigualdade. A gente tem essa matriz 2 por 2, falando que o determinante dela é maior que o determinante dessa matriz. Então, vamos calcular. Vamos ter o determinante dessa matriz aqui da direita vai ser o produto da diagonal principal, então 2 vezes 4, que é 8, menos esse produto da diagonal secundária, menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, 8 menos 2. Dessa matriz aqui da direita, 3 vezes 5, produto da diagonal principal, 15, menos esse produto da diagonal secundária, 1 vezes 4, 4. 8 menos 2 é 8 mais 2, que é 10, e 15 menos 4 é 11. Então, a afirmação aqui é que 10 é maior que 11, e isso é falso. Então, essa primeira desigualdade é falsa. Vamos para a segunda. Vamos calcular o determinante dessa primeira matriz. Então, diagonal principal. 3 vezes menos 2 é menos 6, menos 3 vezes menos 6 é menos 30. Então, menos 6 menos menos 30. E aqui do lado direito, 4 vezes 5 é 20, menos 1 vezes 7 é menos 7. Menos 6 menos menos 30 é menos 6 mais 30, que é 24. E 20 menos menos 7 é 20 mais 7, que é 27. E aqui ele está falando que o 24 é menor que o 27, que é verdadeiro. E a última desigualdade, desigualdade de número 3, vamos calcular esse determinante. Então, diagonal principal, 8 vezes menos 6 dá menos 42. Menos o produto da diagonal secundária. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, 42 menos menos 2. E do outro lado, produto da diagonal principal, 9 vezes menos 7 é menos 63. Menos o produto da diagonal secundária. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, menos 42 menos menos 2 é menos 42 mais 2, que é menos 40. E do outro lado, menos 63 mais 2 vai dar menos 61. Menos 40 é maior que menos 61? Sim. Então, nós temos que essa também é verdadeira. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. São verdadeiras apenas as desigualdades 2 e 3.
Exercício 4 da FATEC agora. Se x é um número real positivo, tal que A é essa matriz 2 por 2 e B também é uma matriz 2 por 2, e o determinante de A vezes B é igual a 2, então x elevado a menos x é igual a... Então, vamos lá. Vamos lembrar que a gente viu na teoria que quando a gente tem o determinante desse produto A vezes B, é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Então, para evitar que a gente faça essa multiplicação de matrizes, é mais fácil a gente fazer o determinante de A, que é essa matriz 2 por 2, vezes o determinante dessa outra matriz 2 por 2. Tá? E aí fica mais simples, em vez de fazer essa multiplicação de matrizes. Então, vamos fazer isso. Eu tenho A aqui. Para calcular o determinante, eu vou fazer o produto da diagonal principal, 1 vezes 0 vai dar 0, menos o produto da diagonal secundária, que x menos 1 é menos x. Então, a gente vai ter 0 menos menos x. Esse menos menos x vai dar x positivo. Então, o determinante de A é x. O determinante de B, mesma coisa. A gente vai ter produto da diagonal principal, menos x vezes menos 1 é x, menos o produto da diagonal secundária, que 1 vezes 1 é 1. Então, a gente vai ter que o determinante de B é x menos 1. E aí, podemos voltar a essa afirmação que o exercício trouxe para a gente, que esse determinante é igual a 2. Então, o determinante de A, que é x, substituindo aqui, vezes o determinante de B, que é x menos 1, tem que dar 2. Abrindo essa multiplicação aqui, fazendo distributiva, a gente vai ter x vezes x quadrado, x vezes menos 1 é menos x, e passando esse 2 para o outro lado, fica menos 2 aqui igual a 0. E aí, temos novamente uma equação de segundo grau. Vamos calcular o delta, b quadrado menos 4ac. B ao quadrado, o b agora vale menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4, o a vale 1, que é o coeficiente que multiplica o x quadrado, e o c é o termo independente, que é menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, e menos 4 vezes 1 vezes menos 2, esse menos com esse menos fica um sinal positivo, e 4 vezes 2 é 8. Então, fica 1 mais 8, que é 9. E aí, para achar o valor de x, a gente vai ter menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, o b é menos 1, então menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, que a gente calculou que era 9, dividido por 2 vezes a, o a é o que multiplica o x quadrado, que vale 1. E aí, novamente, a gente vai ter duas alternativas, duas possibilidades, né? Quando essa raiz for positiva e quando ela for negativa. Então, menos menos 1 vai dar 1. E aí, considerando a primeira parte, que é essa raiz positiva, então, raiz de 9 é 3, então, mais 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 1 mais 3 é 4, 4 dividido por 2 é 2. E quando for um sinal de menos aqui no meio, a gente vai ter 1 menos 3, que é menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E aqui a gente tem dois valores para x, então, 2 e menos 1. Só que ele fala aqui no enunciado que o x é um número positivo. Então, a gente vai descartar essa opção negativa e vai considerar que o x vale 2. Tá? Sabendo que o x vale 2, a pergunta do enunciado é x elevado a menos x. Então, se o x vale 2, x elevado a menos x vai ser 2 elevado a menos 2. Esse sinal negativo aqui no expoente, ele vai inverter essa fração, e aí esse 2 ao quadrado, vai mudar o sinal, né? Era menos 2, agora ele vem só como quadrado, vem no denominador. Então, fica 1 dividido por 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, a gente tem que essa expressão aqui, x elevado a menos x, vai ser igual a 1/4, e aí vai bater com a alternativa B. E vamos para o nosso último exercício, exercício de número 5, da FGV. A é uma matriz quadrada de ordem 2 e o determinante de A é igual a 7. Nessas condições, o determinante de 3A e o determinante de A menos 1, que é a inversa de A, valem, respectivamente, e aí tem algumas alternativas aqui. Então, vamos lá. Para calcular o determinante de 3A, que é essa primeira opção que ele está pedindo aqui.
A gente tem uma matriz quadrada de ordem 2. Então, quando eu tenho 3 vezes A, esse 3 vai multiplicar todos os elementos dessa matriz A, certo? E para calcular o determinante, a gente tem o determinante de A, e a gente quer saber o determinante de 3A. Qual que é a relação desse 3 aqui com esse determinante de A? O que vai acontecer é que a gente vai usar o 3, que é esse próprio número aqui que está multiplicando a matriz, elevado ao número que é a ordem da matriz, que nesse caso é 2. Então, a ordem 2 ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, a gente vai usar esse número que multiplica a matriz elevado à ordem da matriz, que é 2, vezes o determinante da matriz A, que o exercício já deu como 7. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado, que é 9, vezes o determinante de A, que é 7, e 9 vezes 7 é 63. Tá? Ok, então ou é a alternativa D ou é a alternativa E. A gente precisa agora, para diferenciar uma da outra, descobrir o determinante da matriz inversa de A. Então, vamos lembrar que a gente também viu na teoria que o determinante da inversa de A vai ser 1 sobre o determinante de A, que também já foi dado aqui, né? 1 sobre o determinante de A é, na verdade, 1 sobre 7. Então, ficou fácil. A alternativa correta é a alternativa E. Determinante de 3 vezes A é 63 e determinante de A elevado a menos 1 é 1 sobre 7. Terminamos os exercícios de hoje. Espero que tenham aproveitado a aula e até a próxima. Bons estudos!